Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um esta noite. Reina o Senhor, tremos povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Vamos ter uma palavra de oração. Convido a todos os irmãos aqui presentes para nos colocar em pé e levar ao Senhor nosso Deus nossa súplica. Santo Deus, eterno Pai celeste, que bom podermos juntar o teu povo aqui reunido diante do Senhor, diante do trono da graça, para louvar o teu nome, para invocar o nome do Senhor Jesus, para dizer que és bem-vindo em nosso meio. Ó Santo Espírito de Deus, concede a nós prestarmos um culto aceitável a Jesus Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que nos chamou um dia para sermos parte do teu povo, Deus, da tua família. Obrigado. Recebe a adoração que vai ser feita aqui no nosso meio, nosso louvor, as palavras que vão ser divulgadas, ó Deus. Também a tua santa palavra. Prepara-nos para esse momento. Assim nós rogamos a ti com gratidão por cada irmão, cada um que o Senhor trouxe até aqui neste dia, Senhor. É o que rogamos a ti, que abençoe também aqueles que acompanham à distância, Deus, que a tua mão os alcance ali com a tua bênção, a paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu dou as boas-vindas a todos. Gostaria de saber se tem alguém aqui nos visitando por primeira vez aqui nesta igreja. Eu quero pedir ao irmão José que apresente os seus colegas aí da OM, né? São da Guiana, é isso? Eles são da Guiana, inglesa, então os irmãos vão ter oportunidade de falar com eles aí no final do culto, né? Que sintam, por favor, você transmita a eles que são bem-vindos em nosso meio. Aqui é a casa de Deus, é a família de Deus. Deus os abençoe. Obrigado. Nós vamos ter alguns avisos agora, convido o pastor, vai fazer alguns avisos. Desculpem. Eu acho que desliguei sozinho. Com temor e muito tremor,
Diante do Senhor, diante de nosso Deus, quero cumprimentá-los na paz que há em Cristo Jesus. Amém? Sejam bem-vindos a esta comunhão de culto. À guisa de avisos, quero agradecer a Deus todo o apoio e cobertura dos irmãos em face à saúde da Beth. Graças a Deus ela está bem. Estava feliz por conseguir vir 2 vezes no mesmo dia à igreja. Não tinha perspectiva, assim, humana de que viesse por conta da fístula que vazou domingo. Estávamos nos preparando, mas o Senhor foi bondoso, cheio de graça, cheio de misericórdia para conosco, especialmente para comigo. E terça-feira a médica deu alta e fomos para casa. Temos recebido muito carinho das orações dos irmãos e hoje ela está aqui, ainda com a cabeça enfaixada, ainda com máscara, por conta de evitar maiores problemas à saúde dela. Terça-feira iremos ao médico e o médico vai ver os exames que foram feitos e vai nos dizer o que ele tem para dizer. Mas nós queremos ouvir não é o que ele tem para dizer. Queremos ouvir o que Deus tem para dizer. O que Deus tem para dizer é definitivo. O que eles têm para dizer é limitado. Eles dizem os que estão vendo. Deus diz o que vai acontecer. Por isso a nossa gratidão, a nossa profunda gratidão ao Senhor e aos irmãos que estão nos dando apoio. Fomos surpreendidos ontem com uma notícia não muito agradável sobre a saúde e a vida do nosso irmão Adilon Valadão. Alguns pela manhã ficaram sem saber quem é, pedi ao Miltinho que produzisse a foto dele. É este. Ele comprou o apartamento da dona Oscarlina e 3, 4 meses ele tem estado conosco, geralmente no culto da manhã, aqui pertinho. E sentiu umas dores de cabeça na quinta-feira e foi ao médico. O médico disse, olha, vamos fazer alguns exames. E fez uns exames e o médico pediu um cateterismo. E ele veio a óbito no cateterismo. Todas as veias do coração estavam entupidas. E nós fomos chamados e estivemos com a família. Não conhecíamos a família dele. São senhoras assim, tão simpáticas, tão amorosas. Moram em São Paulo. E elas apresentaram hoje, através da Janete, uma palavra de gratidão à igreja, pelo que a igreja, ao receber, fez ao coração dele. O bem que a igreja fez. Quando ele veio e vocês o receberam e os cumprimentaram, ele sentiu-se em casa. E para nós mesmo ele disse que tinha encontrado uma igreja para servir a Deus. Entregou a sua vida ao Senhor e caminhava conosco. Então, ao Senhor a nossa gratidão, porque o trouxe para cá, a dona Oscarlina, que indicou que ele viesse e o trouxe para cá. Ontem, por volta de 10 horas, nós fomos ao cemitério e fizemos um culto lá com a família que vieram de São Paulo. Ele não é casado, mas tem 4 irmãos. Entendeu? O Beto, a Adileia, a Maria Helena e a Silvia são os irmãos dele. Eram 6, um morreu na pandemia e ele agora, aos 71 anos. Então, peço que os irmãos orem por consolo para toda a família que foi surpreendida com isso, tá bom? O presbítero Jonas foi pregar hoje na nossa congregação em Pinda, 50 quilômetros daqui, e com ele foram vários irmãos, parece que 4 famílias foram para dar apoio a eles, enquanto o pastor Acácio está no Nordeste, fazendo um trabalho de evangelismo no Nordeste. Deus possa abençoá-los. Quinta-feira, dia 27, é aniversário da nossa cidade. Todos vocês estão convidados para culto a Jesus. Há muitos anos, as programações de aniversário da cidade começam em um culto ao nosso Deus. 6h30 da manhã, aqui.
Tá bom? Então vocês estão convidados para estar conosco aqui. Não é só um convite, é um carinhoso convite para que vocês venham e possam receber as pessoas que estarão vindo para agradecer a Deus pela cidade que nós vivemos. Algumas dessas pessoas não conhecem Jesus. Nós que conhecemos devemos estar aqui para recebê-los, como nós recebemos o seu Adilon e como recebemos esses irmãos da Guiana. Sejam bem-vindos também. Deus os abençoe, tá bom? A cada culto nós temos apresentado uma família. A intenção não é que você conheça, porque eu creio que a grande maioria conhece todos, mas alguns nós chamamos de irmãos porque não sabemos muita coisa sobre eles. E eu queria chamar o Adriano, queria chamar a sua família, a sua esposa, a Ângela, as filhas que estão aqui e os netos que viessem aqui e nos dissessem quem são vocês, tá bom? Família grande, gente do Rio de Janeiro, tem diácono nessa família, tem presbítero nessa família, que coisa boa. Feliz com a sua saúde, Ângela. Pode pegar aqui o microfone, Adriano. Qualquer um que você pegar. Boa noite. Meu nome é Adriano. Essa é a minha família. A Ângela, minha esposa, minha filha Andréia, minha filha Adriana, meu genro, Beto, o meu neto, o Pedro Henrique, e as minhas netas aqui, a Júlia, Luísa e a Ana Lívia. Nós estamos aqui na igreja desde o início de 80, início da década de 80. Okay? E nós somos muito felizes aqui, sempre fomos muito bem recebidos por todos aqui. Tá? Então, essa é a nossa família. Obrigado. O Adriano esqueceu que o Paulo está trabalhando, né, está fora, o João também, né? E eu queria agradecer a todos vocês pelas orações e foi ouvido. Deus fez um grande trabalho na minha vida e continua fazendo. Eu agradeço a cada um de vocês e peço que continue a orar. Um grande milagre. E nós testemunhamos isso. Queremos agora agradecer ao Senhor o que Ele fez. Eu quero chamar a Adriana Reis. Vem cá, por favor, minha irmã. Você que entende bem de saúde e está nesta área e sabe o que o Senhor fez. Agradeça ao Senhor pelo Adriano e pela Ângela e os filhos, filhas e netos que estão aqui. Por favor, Adriana. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por essa igreja, Senhor. Graças te damos porque temos onde te servir, porque temos liberdade, Senhor, para estar aqui em comunhão, para louvar, para engrandecer o teu nome. Te agradecemos por essa família tão querida, Senhor. Que eles possam sempre, Senhor, estar aqui para te servir com o coração aberto, Senhor. Abençoa a vida da Ângela, completa a tua obra, Senhor. E que tu possas estar, Senhor, completando a obra em cada coração aqui também. Que nós possamos estar, Senhor, presentes de corpo e alma para te servir, Senhor, para te louvar, porque tu és digno. Te agradecemos por todos esses que estão aqui, Senhor, e principalmente por essa família tão amada. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. É uma alegria para mim hoje apresentar aos irmãos o curso Perspectivas. É um curso que é apresentado anualmente aqui. Vários irmãos aqui da nossa igreja já tiveram o privilégio de ser abençoados por isso. E antes de prosseguir, vou pedir que passe o vídeo. Quantas vezes você já ouviu? Deus tem um plano para a sua vida. Você foi criado para um propósito. Mas qual é o plano? Qual é o propósito?
E se o que você precisa para encontrar a resposta não for apenas olhar para a sua vida, mas quebrar paradigmas, ampliar o horizonte, a resposta vem quando mudamos de perspectiva. Um convite para ressignificar. Uma jornada de 12 encontros com pastores, líderes, psicólogos e antropólogos, onde você irá mergulhar na perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Você não vai se acostumar com o comum. Vem com a gente. Obrigado. Pode colocar os slides, por gentileza. Então, esse é o curso chamado Perspectivas, né, que é apresentado aqui em São José dos Campos, na nossa cidade. Ele vai começar no dia 28 de agosto, né? Ali, 28 de agosto, a última segunda-feira de agosto, uma aula inaugural. E vai ser realizado ali na igreja da cidade esse ano. Então, já foi apresentado vários anos aqui, não é? Vou passar aqui. É um curso internacional, irmãos. Ele já é apresentado desde pouco depois do Pacto de Lausanne. Começou esse movimento e tem vários países ali onde os irmãos podem ver. E dentro do Brasil também é apresentado em várias capitais. Durante a pandemia foi apresentado na forma online. Então, mais pessoas ainda do que normalmente já fazem o curso anualmente, puderam fazer, porque de regiões onde não tinha esse plano. Né? O curso é apresentado, é assim, são 12 aulas, né, ministradas por pessoas, missionários com experiência no campo e conhecimento do que estão falando, em 4 perspectivas. A perspectiva bíblica, base bíblica de missões, a perspectiva histórica, a perspectiva cultural, como que as diferentes culturas influenciam na missão, e a perspectiva estratégica, quais as estratégias são usadas nos diferentes. Então, é um curso que abre a nossa visão para o que é missões, essa ideia que a gente faz, não é? A nossa igreja já vai para a 46ª, acho que 6ª conferência, né? Mas cada um tem uma ideia do que é missões. Mas aqui há uma visão bastante nítida do que isso significa, especialmente pela experiência dos professores. Cada aula, então, é uma aula semanal, por 12 semanas. Cada aula é apresentada por uma pessoa com bastante conhecimento naquela área. Então, é um curso que ajuda a você encontrar o seu propósito dentro da missão, para propósito global de Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida. Mas qual é esse propósito? Então, eu incentivo você a fazer esse curso, se você ainda não fez. Se você já fez, incentive algum amigo seu, algum parente seu a fazer. Realmente, várias pessoas aqui da nossa igreja já foram abençoadas por ele. Né? Ele tem esse valor de R$ 429, que pode ser dividido em até 6 vezes no cartão. Dá direito a esse livro. É um livro com mais de uma centena de artigos, né, de pessoas, referências no mundo todo. Tem pessoas, irmãos, que são conhecidos da nossa igreja aí, porque são de vários segmentos, né? Tem quem trabalha com indígena, tem quem trabalha com muçulmanos, tem quem trabalha com os povos ribeirinhos, e a parte bíblica também, John Stott, Russell Shedd, enfim, nomes bastante conhecidos de grande valor que escrevem esses artigos. Tá? A aula inaugural vai ser, então, na última segunda-feira, não estou conseguindo ler aqui, acho que é 28, né? 28 de agosto, sim. Essa aula inaugural não faz parte das 12 classes, ela é aberta ao público, você pode ir lá, ver como é que é, ver se você se interessa em fazer. Eu tenho certeza que vai ser algo marcante na sua vida. Foi na minha vida, abriu muito a minha visão sobre missões a partir desse curso. Então, você está convidado
a considerar. Considere fazer esse curso, vai ser bênção para a sua vida. E ao final do culto, eu vou estar ali numa mesinha ali com material, se você quiser, ajuda a fazer a sua inscrição, tá bom? Então é isso, obrigado. Nós vamos agora chamar as crianças aqui do culto infantil, por favor. Venham as instrutoras e os seus cordeirinhos aí para fazermos oração. Que benção. Chegando mais uns aí, vamos esperar. Ó. Fica ali mesmo. Uma Débora, você pode fazer, por gentileza, orar por eles? Sim. Vamos orar. Jesus, muito obrigada por mais esse domingo, que nós podemos estar aqui para te adorar e ouvir o Senhor. Muito obrigada pela vida de cada criança. Nós consagramos a vida delas ao Senhor e pedimos que o Senhor fale ao coração delas, no culto delas, que elas possam te adorar de todo o coração e que desde já elas possam ter experiências com o Senhor e aprender do Senhor a cada domingo. Abençoe a professora, a equipe que vai estar cuidando delas também e abençoe o culto aqui. Também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos fazer a leitura responsiva do verso 7 ao 15. A leitura responsiva, convido os irmãos a se colocarem de pé, para que a leitura seja bem forte, não é? Bem audível. Evangelho de João, capítulo 4, versos 7 a 15. Eu vou ler os ímpares, os irmãos, então, em uníssono, os pares, tá bom? Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Amém. Podeis sentar, irmãos.
Boa noite, igreja. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Em Romanos 14, no versículo 10, diz o seguinte: versículo 11, perdão. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Vamos cantar de todas as tribos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. De povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós nos cabe tudo dedicado, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, minha vida no teu altar, pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. E seguindo o que diz em Gálatas 6,14: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Que a gente possa estar se colocando aos pés da cruz de Jesus e se gloriar na cruz de Jesus todos os dias das nossas vidas. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar, em Sião no monte. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio.
nesta cruz desejo aqui sempre recordar-me, bela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, para a terra um dia eu ver, santa além do rio. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Salmo 57:5. Que a gente possa cantar: o nosso Senhor é exaltado nos céus, na terra. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, a igreja pode sentar. Para ouvir a palavra de Deus, vamos pedir a Deus a sua bênção. Senhor Deus, amado Pai Celeste, nós queremos nesse momento, ó Deus, suplicar pelo nome de Jesus, ó Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, para que o Senhor faça valer, prevalecer a sua vontade, ó Deus, em nosso meio, para que esse rebanho seja alimentado com a palavra do Senhor, para que possamos realizar teu querer, tua vontade, glorificar o nome de Jesus. É o que pedimos agora, e abra o coração, teu Espírito Santo, para a sua palavra, Deus, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abençoe, Senhor. Nesta quinta-feira também, nós iremos começar o retiro de inverno, não é isso? Eu queria, com a permissão do dirigente, convidá-los para que a gente ore por vocês, se é possível. Venham aqui, os adolescentes, os seus líderes, queremos só orar para que Deus possa abençoar esse trabalho. Aqui há um grupo grande
mobilizando, a igreja está se envolvendo. Não é um trabalho do ministério, é um trabalho da igreja, é um retiro apenas sob a liderança do ministério. Nós queremos só orar. A gente quer agradecer à igreja, todas as ofertas, tudo que a gente tem recebido. A gente está contando com uma equipe de apoio. Eu queria dizer que todas as ofertas que vocês fizeram para a galera que foi estudar CLD, FHOP, nós estamos colhendo. Lucas, Douglas, Débora, Gi, Júlia, tem sido a nossa equipe de apoio. Então, eles avançam e retornam para auxiliar e fazer o ministério acontecer, né? Daniel e Júlia, pode ver. Então, eles fazem parte da nossa equipe de apoio. E daqui a pouco a gente está passando o bastão. Então, eles já estão se levantando como líderes, né? E vão estar trabalhando também nesse retiro. Eu quero convidar a dona Adi, que vem aqui orar por esse povo da sua idade. Aqui perto desta gente, viu? É um prazer muito grande estar aqui. Eu já fui jovem nesta igreja, nasci nesta igreja. E agora sou velha nesta igreja, certo? Senhor Deus de nosso Pai, que momento alegre este que estamos vivendo neste momento, vendo estes irmãos jovens à frente do trabalho, Senhor. Sê com eles. Dirige, Senhor, este trabalho. Que eles possam ver os frutos assim que eles terminarem. Sê com cada um de nós aqui, Senhor. Ajuda-nos para que a gente, orando, possa ajudá-los neste trabalho. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, rica e abundantemente. Por favor, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João. Capítulo 6. Nossa gratidão ao seminarista Nicolas pelo tempo que tem passado conosco. Esta é a última semana. Sábado encerra o seu período. Ele ia pregar a palavra hoje. Eu negociei com ele para pregar no próximo domingo, no encerramento, para a gente fechar com chave de ouro. E ele aceitou. Obrigado, Nicolas. Deve nosso abraço ao seminário. João, quero agradecer aos nossos convidados. Quero agradecer a todos os visitantes, a todos os irmãos, nossa gratidão. Diz assim, mesmo assentados, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa dos judeus estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas ele dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer.
Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retiraram-se novamente, sozinho, para o monte. Senhor, obrigado por esta igreja. Obrigado pela oração do presbítero Roberto em favor de tua palavra. Concordamos com a sua oração e pedimos que o Senhor assim faça por amor do teu povo e por causa do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 O homem é diferente do peixe que morre pela boca. Pelo menos alguns homens. Embora alguns pareçam viver como se tudo se resumisse na boca. O meu neto, quando tinha 4 anos e chegava da escola, a gente perguntava para ele: e aí, João, como é que foi? Foi bom? Ele disse: foi muito bom. O que você mais gostou? Ele dizia: do lanche. Sempre foi muito apegado à comida. Sempre gostou muito de lanche, de merenda, de comida. Para ele, a vida se resume nisso. Hoje, nem tanto. Antigamente, ele comia desse tanto. Hoje, ele come desse tanto. Então, mudou um pouco a mente dele. Alguns homens se preocupam única e exclusivamente com o pão. O diabo viu essa tendência da humanidade e tentou Jesus em relação a exatamente isso. Logo após o seu batismo, quando ele atravessava no deserto um período de jejum, no final do jejum, naturalmente, ele teve fome. O diabo chega e propõe a ele uma transformação de pedras em pães. E essa transformação proposta pelo diabo é uma das mais atuais tentações de hoje. Não daquela época, mas de hoje. Nós somos tentados a transformar a pedra em pães o tempo inteiro, em todas as áreas, em todos os momentos. E essa transformação não acontece na pedra. Acontece aqui. É aqui que eu transformo pedra em pão. Eu digo para minha mente: aquilo não é pedra, aquilo é pão. Uma vez que é pedra, a minha mente rejeita comer. Mas quando eu digo para minha mente: é pão, é pão, é pão, eu vou transformá-la em pão, não lá, mas aqui. E uma vez transformada em pão, a pedra torna-se apetitosa ao meu apetite. Esta é a tentação de hoje. Transforma pedras em pães. O diabo usou a naturalidade da fome para
provocar em Jesus quanto à sua filiação. Após 40 dias era muito natural isso. E o Senhor Jesus usa a Bíblia e fala que o pão não satisfaz completamente. Nem só do pão viverá o homem. Ele não satisfaz completamente. Ele pode satisfazer momentaneamente, mas não completamente. Este pão que nós comemos todos os dias e até gostamos, ele tem as suas limitações. Porque o pão que eu como hoje sacia a minha fome hoje. Amanhã eu vou precisar de novo dele. Aí sacia amanhã. E alguns de nós não pede só o pão de hoje. Pede o pão de hoje com o olho no pão de amanhã. Alguns de nós pedimos o pão de hoje e o pão de amanhã. Outros pedem o pão de hoje e dividem o pão de hoje com o amanhã. Outros querem armazenar o pão de hoje para amanhã. E ele apodrece. E ele exala um mau perfume que revela aos outros a nossa desconfiança em Deus que traz o pão todos os dias. No meio de toda esta luta pela vida, em face à fome, há uma pergunta que não cala: onde compraremos pão? Ou onde acharemos pão? E essa é a pergunta do homem de hoje. O homem de hoje pergunta isso. Onde nós vamos encontrar pão? E essa pergunta, ela não passa, ela não cala. Alguns de nós vivem como se tudo o que interessasse fosse pão ou fosse a boca, como se não existissem outros valores maiores do que isso. Naquele momento, a fome predominava. Era o que tinha. Quando nós estamos com fome, nós perguntamos para a mãe, perguntamos para alguém, onde tem pão? Pão é uma forma simbólica de comida. Que horas sai o pão? Que horas vem o pão? Porque a nossa fome faz isso. Quando estamos com frio, a pergunta é, onde eu acho cobertor? Como é que eu encontro cobertor? Quando nós estamos sem paz ou em atrito em casa, nós perguntamos onde tem paz. Essas perguntas são frequentes. Onde acharemos pão? Onde acharemos paz? Onde acharemos segurança? A grande questão nessas perguntas que são recorrentes é porque, como resultado do nosso esforço, como fruto do meu trabalho, quando eu adquiro aquilo que eu busco, aquilo que eu encontro, é apenas passageiro e momentâneo. Quando eu trabalho só pelo pão, ele não me satisfaz. Nunca. Nada do que eu faça como resultado do meu suor satisfará. Esta glória é apenas de Deus. Onde achamos pão? E no dia seguinte, onde achamos pão? Aí no dia seguinte, onde achamos pão? A vida inteira isso se repete. Em João, capítulo 6, do 48 até o 51, o Senhor Jesus diz que ele é o pão. E quem comer deste pão estará plenamente satisfeito, eternamente satisfeito. Que coisa interessante a se pensar. Como resultado do esforço do homem, ele pode até comer, mas aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Eu não como porque eu trabalho. Não. O trabalho para mim não é um meio para comer pão. Não pode ser. Não é digno. Eu trabalho porque o trabalho satisfaz, porque o trabalho é bom. Porque a minha alma é preenchida satisfatoriamente também por isso. Quantos de nós não trabalham como outros trabalham e comem até melhor? O Senhor Jesus disse isso no seu Sermão da Montanha. Os pássaros
não trabalham, não fiam, não arrumam em celeiros, não guardam. E o Senhor dá comida para eles. Dá comida para eles. Se eles vierem a morrer de fome, é por um erro do homem, não por um erro de Deus. Entendem a ideia? O Senhor faz aquilo que eu acho que eu devo fazer, ou que eu acho que eu devo procurar. Onde acharemos paz? No meio dos atritos, nós queremos isso. Aí você consegue a paz que o mundo dá. Aí no mês seguinte, no outro atrito, onde acharemos paz? O Senhor Jesus não negou que o mundo dá paz. Ele até afirmou num sermão que ele falou: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então ele afirma que o mundo pode dar. Como resultado do sacrifício e do esforço do homem, ele pode encontrar paz. Mas ela é passageira. Ela é momentânea. Ela é circunstancial. Ele vai precisar dela de novo. Mas quando nós tivermos a paz que o Senhor dá, ela é plena, satisfatória. Não vai precisar de retoques. Onde nós encontraremos segurança? Ao reforçarmos a nossa casa com tecnologia ou com muros mais altos, nós temos aquela sensação de segurança. Aí entra o ladrão. Aí nós perguntamos: aonde acharemos mais segurança? Aí você põe câmaras e vigilância, aí entra o ladrão de novo. Aí você reforça e tem aquela sensação de segurança outra vez. Até o próximo roubo. E assim vai até o túmulo. Ou seja, como resultado do teu trabalho, você pode trazer pão para casa. Como resultado do seu sacrifício, você pode proporcionar paz. Como resultado do seu trabalho, você pode produzir alguma segurança. Mas o Senhor faz melhor. No Salmo 127 ele diz isso. O homem pode guardar a cidade. Pode, ué. Salmo 127, versículo 2 diz isso. Mas o Senhor faz melhor. E se ele proteger, a cidade está protegida. Se ele guardar, a casa está guardada. Onde nós acharemos vida? A coisa mais preciosa da vida é a própria vida. E alguns, sem sentido de vida, sem direção de vida, buscam a vida nos lugares mais estranhos possíveis. Há quem busque vida no trabalho, há quem busque vida nos cosméticos, há quem busque vida na pouca idade, há quem busque vida no trabalho, há quem busque vida nas drogas, um sentido, uma direção para isso. Ele pode até encontrar algum sinal, algum indício. Mas o Senhor Jesus prometeu vida, vida abundante e vida eterna. É um atributo dele, é um resultado da busca que nós fazemos a ele. Ele é, portanto, a própria vida. São perguntas recorrentes. Eu faço hoje, encontro. Satisfaço, faço amanhã, encontro. Satisfaço, faço na semana seguinte. E assim eu vou indo. São perguntas recorrentes, porque a resposta não é satisfatória. Nós continuamos fazendo isso. Quando o homem faz esta pergunta para outros homens, há algumas coisas a se considerar. Quando eu pergunto para o meu patrão, para o meu amigo, para qualquer pessoa, onde eu encontro pão? Essa pergunta, ela revela a mim uma insegurança, revela o meu medo. Eu estou com receio de não obter pão depois. O desempregado pergunta: onde encontraremos pão? Como pagaremos as contas? Ela reflete o meu medo e ela às vezes produz até atrito. Lembram de Raquel que chega para o marido Jacó e faz um pedido que traz um atrito entre eles? Ela não pergunta onde encontraremos pão, ela diz: onde acharemos filhos? Eu quero filhos. Ou você me dá filhos ou eu morro. Aí aquilo gerou um atrito conjugal entre eles dois. E ele responde: eu estou em lugar de Deus que te privou de ter filho. Algumas perguntas não podem ser feitas a outro homem, porque vai revelar o nosso medo
a nossa insegurança e vai causar atritos. Quando os hebreus chegavam para Moisés e diziam: dá-nos água, queremos carne, queremos comer carne, estamos enfastiados deste pão todo dia. Pediram para Moisés, lembram disso? Lembram qual foi a reação de Moisés? E qual foi a reação de Deus? Moisés, eu vou dar carne para esse povo, numa proporção tão grande que vai vazar pelos orifícios. Lembram disso? Que vergonha. Nós estamos constantemente perguntando para homem aquilo que só pode ser perguntado para Deus. Quando nós perguntamos, é isso que acontece. O que leva homens a recorrerem a homens, trazendo perguntas que só Deus pode responder, como o pão, como paz, como vida, como segurança? Primeiramente, o desconhecimento de Deus. Lá no texto que foi lido, quando o Senhor Jesus chega para a mulher e pede água para ela, ela coloca uma barreira enorme. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim? A mulher vai para o argumento filosófico ou histórico. Ela poderia simplesmente dar água. Água. Às vezes nós fazemos isso ainda hoje. O filho ou a filha pede para namorar. Aí você faz um tratado filosófico do seu tempo, do tempo do seu avô. Não era bem assim antigamente. Como? Você está dizendo não, agora não. Agora não. Você não vai namorar agora. Pronto, só isso. Ou daqui a 2 anos você namora. Pronto. Ou quando o seu papai fizer 60 anos, você namora. Simples. Não precisa de um tratado. Essa mulher faz um tratado. Jesus disse: eu só quero água. Se você soubesse quem sou eu e quem te pede de água, é por isso que nós pedimos aos homens, porque temos um desconhecimento de Deus, do que Ele pode fazer e do seu poder. Erramos nisso. Quando nos falta experiências com Deus, experiências de saber que Ele é médico, que Ele é provedor, que Ele é pai, que Ele é pastor. Nós faltam-nos experiências. E por conta disso, eu pergunto para os homens: como é que eu encontro pão? Aonde eu compro paz? Como é que eu faço para segurar a minha casa? Essas perguntas feitas a homens revelam o desconhecimento de Deus, revelam pouca experiência com o Senhor e revelam também que eu estou andando mais com homens do que com Deus. E quando eu ando mais com homens, eu adoto o cheiro deles, o estilo deles, o jeito deles. A proposta é andar com Deus. Aí eu vou aprender mais com o Senhor. Eu vou refletir mais o Senhor. Como é que eu ando com os homens e reflito Deus? Não tem jeito. Eu preciso então me aproximar do Senhor para refleti-lo. Quando esta pergunta é feita por homens a Deus, o resultado é outro. Esta pergunta feita por homens a Deus revela dependência, revela temor, e a resposta será rápida e surpreendente. Alguém chega para ele e diz: dá-nos água. E ele faz uma água sair da rocha, de uma pedra. Moisés vai lá e toque na pedra com o seu cajado. Gente, não é que deu água? 5.000 pessoas beberam água. 10.000 pessoas beberam água de uma pedra que jorrava. Aí o povo teve sede de novo. Aí foram a Moisés, Moisés foi a Deus, e Deus disse: vai lá e fala. Não precisa tocar. Agora você só fala. Porque não é o seu cajado que produz água. Não é a sua autoridade que satisfaz. Sou eu. E a riqueza da multiforme graça dele. Vai lá e fala com a rocha. Ele foi lá e disse: bem, sei lá. Funcionou da primeira vez. Funcionou. Quando o Brasil jogou a Copa, eu estava de camisa verde e nós ganhamos. Agora, que nem o Daniel e a Letícia, camisa verde. O Brasil perdeu assim, mas ué, o que aconteceu com a camisa verde?
Entendem? Nós somos seres apegados a sinais e a coisas. E o Senhor mostrou para Moisés que não, vai lá e fala. Ele foi lá e tocou e a água deu de novo a água. Mas ele pagou um alto preço por conta disso. Quando os homens pedem a Deus, ele surpreende. E o céu faz chover pão. E as codornas vêm e ficam esperando que os homens a apanhem. E a botija é multiplicado o azeite, e não para azeite, porque os homens pediram a Deus. Quando nós pedimos a Deus, é assim. Nós não pedimos a cura da Beth para médicos. Não, mas para o Senhor. E a cura veio. Pedimos pela saúde da Ângela. Ao médico, não, mas a Deus. E ele usou o médico ou não, usou o remédio ou não. Ele fez o que ele quis, do jeito que ele quis. Quando nós pedimos a Deus, até os corvos que comem trazem comida. Aí uma viúva pobre que vai pegar um graveto para fazer o último bocado de farinha com azeite, comer e morrer. O profeta chega e diz, olha, em vez de fazer para o seu filho, faça para mim. Primeiro para mim. Nenhuma mãe em sã consciência faria aquilo. Nenhuma mãe. A mãe tira da sua boca para dar para o filho. Mas nunca uma mãe tira da boca do filho para dar para um estranho. Seja o estranho quem ele for. Mas o Senhor tinha falado com ela que o profeta iria. Ela apenas obedeceu e não faltou farinha, não faltou azeite naquela casa. Porque quando o homem pede a Deus, a resposta é rápida, é surpreendente. Aí, 5 pães e 2 peixes dá para tanta gente que sobra. Alguém um dia, querendo explicar os milagres, disse, é porque o povo movido por isso, cada um trouxe o seu pão. Não, não, não. Não, 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 não. Aqui, o texto escrito por João diz que dos 5 pães sobraram 12 cestas. Versículo de número 13. E assim fizeram, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães. É milagre, não tem explicação. Não tem ciência que explique, não tem matemática que resolve. É milagre, e eu tenho que aceitar isso. Porque ao aceitar isso, eu vivo essa realidade. Ao explicar isso, ela passa longe de mim. Aí o Senhor vai dizer, eu não fiz muitos milagres ali porque eles não creram. A porta se fecha. Eu creio em milagre. Eu oro por isso. E eu entendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele faz isso. Se eu não acreditasse em milagre, eu não oraria pela Beth. Quando eu fui informado que o quadro dela era de óbito. Eu disse, é isso mesmo. Tá bom, Senhor, é isso mesmo. Tá certo, então. Eu não me conformo. Ou, como disse o Miltinho, eu não tomo a forma deste mundo. Eu vou contra a cultura dele. Jesus é o príncipe da paz. Peça paz a ele. Mas ele é o pão da vida. Peça isso a ele. Ele é a luz do mundo. Está em dúvida? Tem discernimento? Vá a ele. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Que satisfaz plenamente, eternamente. E quando o homem faz a pergunta ao homem, revela então desconhecimento de Deus. Quando o homem faz essa mesma pergunta a Deus, ele é surpreendido. Rapidamente surpreendido e revela o seu temor, revela a sua dependência de Deus. E quando é Deus que faz a pergunta? Porque o texto diz que é Jesus que faz a pergunta. A multidão chegando lá,
Aí Jesus, sabendo o que estava para fazer, e com o intuito de experimentar a fé dos discípulos, chega para eles e pergunta: onde é que a gente vai comprar pão, hein? Deserto, hein? Onde é que a gente vai conseguir paz? Como é que a gente vai proporcionar segurança? Onde é que eu encontro edificação aqui? Eles sabiam o que estava para fazer. E pergunta com o intento de promover a fé, de incentivar a dependência dele, porque ele sabia o que estava para fazer. Os olhos de Jesus estavam na multidão, estavam nos homens. Os olhos de Filipe estavam num cifrão. Senhor, nem 200 denários daria. Até porque não tem mercado aqui. Não tem. A resposta do homem reflete onde estão os seus olhos. Geralmente a nossa pergunta, ela gera ou é gerada pelo medo e pela ansiedade. Quando Deus pergunta, Ele proporciona coisas boas dentro de mim. Filho do homem, estes ossos podem reviver? É a pergunta de Deus a um profeta. O que o profeta disse? Senhor, tu sabes. Eu não sei. Ossos sequíssimos, no meio de um vale de ossos sequíssimos, o Senhor me pergunta se poderão reviver? O Senhor sabe. Então, filho do homem, profetiza a esses ossos secos. Ele obedece. Aí um osso se junta a outro, se junta de cá, aí vem o outro de cá, e o osso de cá, o de cá. Daqui a pouco, um esqueleto. Aí profetiza. Aí veio um tecido, veio carne, veio veia. Aí estão homens, um exército sobremodo numeroso. Profetiza aos 4 ventos, filho do homem. Ele profetizou e o Espírito entrou e agora era um exército sobremodo. Quem diria que isso é possível? Quando Deus pergunta ao homem, não é movido pela curiosidade, mas Ele proporciona a nós um momento para crescimento. Ele incentiva a fé. Eu queria fazer alguns desafios para a gente nesta época de pão. Há uma multidão que se aproxima de Jesus. Jesus pergunta para eles: onde nós encontraremos pão? Onde nós compraremos pão? Ele sabia o que estava para fazer, sabia onde estavam os seus olhos. Quando Jesus pede para a samaritana água, ela se fecha de argumentos para não atender. É assim até hoje, irmãos. Até hoje. Quando Deus pede algo para a gente vai colocando uma barreira e outra barreira. Foi assim com Moisés, lembram de Moisés? Ele viu a sarça, maravilha, aquilo lá. Aí Deus deu uma direção para ele, ele colocou uma barreira, Deus superou, colocou outra barreira. 4 barreiras ele apresenta. Deus superou todas elas. Deus quer usar você. Ele tem interesse em você. Ele não precisa de você. Não. Se ele precisar de você, aí ele não é Deus. Nós é que precisamos dele. Ele nos usa. E o fato de ser instrumento nas mãos de Deus proporciona a gente uma alegria indizível. Um prazer nunca antes experimentado. Um gozo na alma pelo simples fato de ter obedecido a ele. Quer seja uma ordem pequena ou uma ordem grande. Quer seja algo como: onde acharemos pão? Ou como salvar esse seu casamento? Aí eu devolvo para ele a pergunta: Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu não sei onde eu vou encontrar pão. Eu não tenho nenhum recurso de paz. Senhor, não sei. O senhor acha que eu já não pensei? Pensei, mas eu não tenho como proporcionar segurança. Não consigo dar segurança à minha filha. Não consigo proporcionar edificação para a minha família. Mas o Senhor sabe, o Senhor pode. O que eu devo fazer é trazer toda a minha incapacidade, a minha impotência e entregar a Jesus. Ele vai dar graça pela minha impotência e multiplicar aquela impotência na potência, a ponto de alimentar 5.000 homens. A minha impotência não dá nem para mim, mas nas mãos do Senhor alimenta 5.000 pessoas.
Então, eu queria fazer alguns desafios para você. Primeiro deles, existem algumas coisas, meus irmãos, que você pede para o patrão, para o amigo, você pede para o pastor, pede para o marido ou para a esposa, que são coisas que devem ser pedidas unicamente a Deus. Buscar em primeiro lugar Deus, o seu reino, a sua justiça. Ele acrescentará isso. Acredite. Para você pode ser impossível, mas para o Senhor não. Para você pode não ter solução, pode não ter saída, mas para o Senhor sim. Trouxeram os pães e disseram: Senhor, mas aqui, mas o que é isso para tanta gente? Jesus não ligou para o que ele disse. Deu graças e disse: falem para o povo sentar-se em número de 50. É por isso que nós sabemos que são 5.000. E o Senhor deu graças e distribuiu o pão. Você consegue imaginar aquele movimento? Consegue visualizar? E pão, e peixe, e peixe, e peixe. Diz que sobrou 12 cestos de pães. Não fala quanto de peixe que sobrou. Talvez porque o pessoal muito gosta de carne, não tenha sobrado carne. Mas pão sobrou. Sobrou 12 cestos de pão. Conseguem imaginar o filho chegar em casa e contar para a mãe que preparou marmita. Que preparou a marmita para o filho. Mãe, não há de ver que eu não comi da marmita que a senhora levou? Eu entreguei para o pregador lá do culto, lá no deserto. E ele alimentou todo mundo com a marmita que a senhora fez. Ele fez uma oração lá e multiplicou. Ainda sobrou 12 cestos. Eles recolheram isso. Eu quero convidar você a fazer isso. Traga para Jesus o seu pouco. Traga para Jesus e confie nele. Nós não vivemos pela boca. Não somos peixe. Nós não vivemos para comer apenas. Nós vivemos apenas pela segurança. Não. Existem outros valores. Mas eu quero que você traga isso para o Senhor e espere nele. Confie no Senhor. E Ele fará a tua justiça sobressair como o sol. Está prometido isso. Quando os homens não podem, Ele pode. Está cansado? Traz isso para o Senhor e fala para Ele. Fala para Ele. Está sem fé? Diga para Ele: Senhor, aumenta a minha fé. É pequena a fé que eu tenho. Não espere do marido aquilo que só Deus pode fazer. Gerar atrito. Quando você pede filhos ao marido, vai dar atrito, gente. Não tem alternativa. Me dá filho, senão eu morrerei. Vai dar zica. Não tem jeito. O marido sai para trabalhar e volta sem emprego. Você cobra dele. Vai dar problema. Vai dar problema. Fala para Deus. Fala para Deus. Conta para Deus. Não espere da esposa aquilo que só o Senhor pode fazer. Não espere dos filhos aquilo que só Deus pode fazer. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz. Salmo 37. Segunda aplicação. A paz que você precisa, o pão que você precisa, a segurança que você precisa, a vida que você precisa, está no Senhor. O pão pelo qual trabalha também está em Jesus. A segurança que você busca também está em Jesus. A vida que você sonha só está em Jesus. Você erra não conhecendo as Escrituras e nem o poder deste Deus. Traga para Jesus a sua necessidade. Curve sua cabeça, por favor. Quantas vezes nós procuramos entre os homens alguma coisa que satisfaça? Sempre que você procurar algo para satisfazer e encontrar como resultado do seu sacrifício, do seu esforço, vai precisar de novo. E depois de novo.
e depois de novo. Quer seja a água que você bebe, como Jesus disse, quem beber dessa água que vem de você, como resultado do teu sacrifício, como fruto do teu investimento, você desceu lá e pegou a água. Quem beber dessa água vai ter sede. Agora, quem beber da água que eu lhe der, terá nele uma fonte para jorrar. Aí você pensa isso? Eu quero te convidar a buscar em Jesus isso. A água que satisfaz, o pão que satisfaz, a vida abundante, a segurança plena. Onde acharemos pão? Pergunta para Jesus. Onde acharemos paz? Pergunta para Jesus, ué. Onde eu acho vida? Pergunta para Jesus. Ele vai te responder. Eu não sei quantos de vocês já encontraram isso em Jesus. Mas eu queria te convidar a vir a Ele. Entregar a sua vida a Ele. Ele te conhece. E quando Ele te pergunta acerca de qualquer coisa, Ele promove com isso a tua fé, o teu crescimento. Ele te incentiva a confiar mais e mais nele. Quando você conhecer o Senhor, você vai descansar nele. Conheça mais o Senhor. Tenha experiências com o Senhor. Ele faz o que você não imagina. Como tirar água de pedra. Ou transformar água em vinho. Já pensou, meus irmãos? Ou dizer para alguém, vai, o teu servo está bem. Vai para casa. Foi como você pediu. Apresenta-te ao teu pastor e agradece, faz a oferta pela tua cura. Eles acreditaram e foram. E foram mesmo curados. Senhor nosso Deus, perdoe-nos por tantas vezes que esperamos dos homens aquilo que só deve ser esperado do Senhor. Quando reclamamos de homens, aquilo que deve ser trazido ao Senhor. Perdoe-nos. Queremos ter mais conhecimento e mais experiência contigo para entender que o Senhor para o sol, que o Senhor detém o sol e o faz retroceder, que o Senhor sopra sobre o mar e o teu povo passa pés secos, enxutos por meio do mar. Entendemos que quando nós te buscamos, até as pedras dão água. As codornas param no deserto esperando a morte chegar, que vem pela mão do teu povo. O azeite na vasilha se multiplica. A água é transformada no melhor vinho da festa. Ajude-nos a esperar tão somente no Senhor. Tão somente no Senhor. O emprego que queremos, a saúde que precisamos, a paz nos relacionamentos, só o Senhor. Queremos que o Senhor ordene que isso aconteça. Nos ensine a esperar com paciência pelo Senhor. E o Senhor se inclinará e abençoará o teu povo que confia e espera em ti. Faça isso por amor do teu nome e para a glória do teu nome. Temos experiências de quando esperamos no Senhor, o Senhor não decepciona, não frustra, mas a nossa natureza quer fazer alguma coisa para justificar os meios, como aquele jovem que se aproximou do Senhor e pergunta para o Senhor o que ele faria para herdar a vida eterna. Algo que só o Senhor pode dar e tem prazer em dar. O homem queria fazer para merecer.
Ajude-nos a entender que esta glória é tua e a descansar no Senhor. Porque é teu esse trabalho. E o nosso é descansar no Senhor. Ajude-nos a descansar entendendo que o Senhor tem todo o poder e que a glória é tua. Abençoe este povo aqui, Senhor. Quando eles serão experimentados nesta semana. Quando eles serão provados nesta semana. Quanto ao pão, quanto à segurança, quanto à vida. Que eles busquem no Senhor as respostas. E o Senhor lhes abra janelas no céu. E derrame sobre eles bênçãos sem medida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar o hino? (439). Veja que hino interessante para se pensar. Crer e observar. Chamar os irmãos a se colocar em pé e cantar com a gente também o hino. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar, tudo quanto lembrar, alegria perene nos traz. Quer observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia abundância, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem angústia maior, pode à frente vir eu abalar. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho feito leal, com seu rosto mirar, seus segredos brincar, receber seu consolo real. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Na porta da praça hoje, Dona Beth comigo. Queria convidar o Douglas, por favor, e também o Lucas Stolfi, para nos acompanhar ali na porta da praça. Tá bom?
Aqui na porta central, o pastor Barnett, que está chegando de viagem, dona Ana, por gentileza, juntamente com Adriano e dona Ângela, aqui na porta do meio. Bom? Na porta lateral, eu quero convidar o Osírio e a dona Valéria para cumprimentar os irmãos aqui. O Paulo Ximenes e a sua esposa Nani na porta lateral. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado por sua presença. Obrigado porque você veio cultuar o Senhor Jesus conosco hoje aqui. Quero pedir que o seminarista venha aqui à frente. Vem cá, Nicolas. Ore ao Senhor. Após a sua oração, estaremos impetrando a bênção. Por gentileza, meu irmão. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse culto, pela oportunidade que o Senhor nos dá como o povo do Senhor reunido para exaltar o Senhor, reconhecendo que só o Senhor é nosso Deus. O Senhor nos ajude, Deus, a direcionar os nossos corações, o nosso afeto, ó Deus, e fazer as perguntas para o Senhor, Deus, nos momentos de angústia e dificuldade, que nós venhamos a recorrer ao Senhor em meio às tribulações. Nos ensina, Deus, a viver isso durante a semana e durante o restante dos nossos dias. Nos dá, Deus, a possibilidade de adorar o Senhor com o restante, Deus, da nossa vida, ao sairmos desse culto, e que venhamos ter o coração aquecido, Deus, pelas verdades que nós ouvimos aqui. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe e te fortaleça. O Senhor te proteja do que é mal e proteja a tua casa. O Senhor multiplique o pão na tua mesa e a paz nos teus relacionamentos. O Senhor te faça crescer onde Ele te colocou e que você seja instrumento de bênçãos no reino de Deus. O Senhor abençoe a tua saúde. O Senhor ouça e responda as tuas orações. O Senhor sustente a tua fé e te abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.